As principais notícias, os acontecimentos diários, as melhores entrevistas. Você fica por dentro de tudo agora pela nossa TV Informativo Regional. Entra no ar o programa líder em audiência, Frente a Frente com Cledilson Lima. Acompanhe nossas transmissões em nossas plataformas digitais. Assista, curta, compartilhe. No ar, Frente a Frente. Olá, você internauta que nos acompanha pela TV Informativo Regional. É uma honra, uma alegria estar de volta aqui, todas as segundas e quartas e sextas-feiras agora, com o programa que é líder em audiência. Você que está ligado com a gente, o nosso muito obrigado pela audiência de cada um de vocês. É muito importante que vocês possam estar retransmitindo a nossa entrevista de hoje. Hoje a gente vai bater um papo com esse jovem que é professor e também é empresário no ramo de bar aqui na Cidade da Pedra, o Eduardo Torres, o Eduardo do Marujo. Então você que está ligado com a gente, é você internauta, pode estar compartilhando, comentando, curtindo a nossa transmissão de hoje para que possamos chegar aos lugares mais longínquos. É muito importante que você possa estar retransmitindo a nossa entrevista de hoje. Muito proveitosa, já está, que a gente está suando aqui, porque fortes emoções hoje vão tomar de conta da nossa entrevista e a gente já traz aí o grande Eduardo para suas considerações iniciais, onde vai conversar com a gente nessa noite especial. Boa noite, Eduardo, seja bem-vindo à TV Informativo Regional. Boa noite, Di. Boa noite a todos os internautas que estão nos assistindo nessa noite. Quero agradecer a você pela oportunidade em abrir esse espaço, que é muito importante para a sociedade pedrense. Esse programa que Deus vem abençoando e vem crescendo na nossa região e no nosso município com muita força e seriedade. Muitas pessoas, Eduardo, não conhecem ainda, conhecem só pelo Marujo, mas conta pra gente quem é o Eduardo Torres. Rapaz, o Eduardo Torres é um cara amigo de todo mundo, procura sempre estar com um sorriso no rosto para receber todos os amigos, clientes, todo mundo que me conhece sabe. E eu vou contar um pouco da minha história aqui. Pela primeira vez tive essa grande oportunidade de estar em um local sério para a gente bater um papo legal essa noite. Eduardo, qual a sua formação hoje? Olha, Di, eu sou formado em Geografia, sou professor de Geografia. Me formei em 2016, entrei no ramo de bar em 2012. Tá com 8 anos aí que eu tô na praça mexendo com bar e decidi seguir o ramo de bar porque é algo que me deixa mais à vontade. Eu tenho mais contatos com os meus amigos e com os conhecidos que eu tenho na cidade. Por isso que eu optei mais pelo ramo de bar, para me deixar mais próximo das amizades. Porque você falou aí que optou agora pelo ramo do bar, mas são tantos jovens que lutam aí para ser professor. Por que você deixou de seguir a carreira de professor para ficar do lado aí na área de bar? Você já falou aí para ficar mais próximo dos seus amigos, mas não ficaria mais próximo dos amigos dos alunos também, não? Eu concordo com você, mas o fato de eu não dar aula, de eu não procurar estar dentro de uma sala de aula, é porque a gente quando vai se formando, a gente tem quando entra na faculdade, a gente tem aquela percepção de querer tal coisa. Mas ao decorrer da caminhada e de saber a realidade de uma sala de aula, eu notei que eu não poderia fazer tal coisa que eu queria fazer como professor, você está entendendo? E isso me deixou um pouco restringido e notei que é muito difícil. Quem é professor é muito difícil, quem é professor sabe da dificuldade que encontra, tanto na sala de aula como em qualquer escola. E o bar me faz com que eu faça aquilo que eu quero. Você está entendendo? Sem limitações, sem
tá com ordem de ninguém, você tá entendendo? E os meus clientes são meus melhores amigos. São pessoas que eu faço que eu recebo com todo prazer, com todo gosto. E isso me deixa muito feliz. Por isso que eu optei pelo ramo de bar. Eduardo, além de professor, você é empresário. Você fala tanto aí de boca cheia como é a sua forma de trabalhar no ramo de bar, que a gente vai deixar um pouquinho a área de professor e vamos optar agora, eu vou caminhar com você na área do bar. Estamos vivendo no meio de uma pandemia que vem tirando o sono aí de muita gente, deixando muitas pessoas da Pedra preocupados. Não é à toa que você é um dos empresários mais renomados da Pedra. Como estão sobrevivendo, Eduardo, os bares da cidade da Pedra? Olha, Di, essa pandemia, ela veio de uma forma muito agressiva, rápida e destruidora. O que os bares vêm passando, creio que não só os bares, mas todos os outros comércios, a gente vem sentindo um abalo muito grande, porque a gente é acostumado a ter o cliente, o amigo perto da gente, e de repente a gente teve que se afastar de todos. Só o fato dessa afastação, da gente não poder estar perto do nosso amigo, do nosso cliente, já nos preocupava. E já piorou a situação quando o bolso começou a sofrer. Porque a gente tem nossa família, você sabe que quem tem seu comércio que depende dele, fica muito triste em ver que não pode trabalhar decentemente por conta de uma coisa que surgiu no mundo, não é verdade? Mas a gente vem se esforçando a cada dia, a gente vem buscando sobreviver diante de tanto caos. A gente está ao vivo aqui na TV Informativa Regional. Já tem muita gente aqui comentando, participando com a gente. A gente quer mandar um abraço bem carinhoso ao Carlos André, que nos dá audiência. A Érica Cristina, Eduardo, lá em São Paulo, nos dá audiência nessa noite. O Walter tá ligado com a gente. O José Alves, lá no Posto do Boi, diz: boa noite, meu amigo Di. Programa que Deus abençoe você sempre. A Amália Campelo tá ligado com a gente. O Carlinhos Gomes nos dá audiência. O Marcos Vinícius. A Marta Idalina nos dá audiência. A Veridiana Sarmento também nos dá audiência. Grande Vé. A Quitéria Souza. A Ilka Camelo nos dá audiência. O Wellington Rodrigues. O Rafael Siqueira diz boa noite, Di. A Ceissa Magalhães. O Taé dos Correios nos dá audiência. O Eduardo Francisco diz boa noite, Dudu. Vila do Tará, ligado com a gente aqui. O Wellington diz boa noite. Quais as projeções que o amigo pode enxergar para o desenvolvimento da economia do nosso município no meio da pandemia, após a pandemia? Daqui a pouquinho o Eduardo vai responder essa pergunta aí. Quais as projeções que o amigo pode enxergar para o desenvolvimento da economia do nosso município após a pandemia? Se você quiser responder agora, responde agora, se não, deixa mais para frente. A gente está ao vivo aqui, é muito importante que vocês possam estar compartilhando nossa entrevista de hoje. A gente quer trazer aí uma grande parceira nossa, que está participando com a gente, ficou todas as segundas, quartas e sextas, trazer uma mensagem de paz, uma mensagem aos nossos internautas, a nossa amiga parceira, a Thaís Valença, que traz uma mensagem nessa noite. Boa noite, Thaís. Como prometido, estou aqui e quero saber como vocês estão hoje. Espero que bem. Meus amores, quem hoje passou o dia desanimado, sem vontade de se levantar da cama? Teve alguém aí? Quero dizer a você que eu te entendo. Mas não faça disso sua rotina. Combina comigo aqui que amanhã você vai se esforçar para sair da sua cama. Vai colocar aquela roupa que você gosta, vai se arrumar, nem que seja para ficar em casa. Faz alguma coisa que te dê prazer, come alguma coisa que você goste. Faça alguma coisa que te deixe feliz. Dê o primeiro passo. Só você pode fazer isso por você. Também pode contar comigo, viu? Qualquer coisa, me sigam no Instagram, @Thaís Valença. Um beijo para vocês.
Grande Thaís, a nossa parceira aí, trazendo uma mensagem a todos os internautas. É muito bom ter essa parceria de você, Thaís, na nossa TV Informativo Regional, TV que mais cresce. O Wellington aqui traz, Eduardo, uma pergunta para você. O Wellington Rodrigues Faustino diz: quais as projeções que o amigo pode enxergar para o desenvolvimento da economia do nosso município depois dessa pandemia, Eduardo? Eu quero mandar um abraço para esse danado, que para mim é um irmão. Ele sabe muito bem disso. Que Deus abençoe, Max, sua vida aí. E você sabe que a gente estamos juntos. E agora deixa eu lhe responder a sua pergunta. As projeções que eu acho que o comércio, que o comerciante deve tomar depois pandemia, ela tem que ser tomada com a ajuda dos governos municipais, com o governo municipal. Eu acho que o comércio da Pedra é um comércio muito sofrido, muito assim machucado, engolido por Venturosa e Arco Verde. Quem é comerciante na Pedra sabe de suas dificuldades, sabe da realidade do que é poder sobreviver do comércio da Pedra. Então, depois que passar essa pandemia, o que a gente precisa é de um apoio, tanto do prefeito, como de todos os vereadores, secretários, todo o pessoal que faz a política da Pedra. O que é que poderia fazer para melhorar o comércio? Eu acho que era para ter projetos que façam com que o comerciante fique próximo da população. Como assim? Poderia se fazer oficinas profissionalizantes, onde cabeleireiro ensine ao pessoal, aos jovens da cidade a ser cabeleireiro, onde essas maquiadoras que hoje tem muito na Cidade da Pedra possa dar aulas a outras meninas novas para aprenderem a maquiar. Agora, só que no lugar de trazer gente de fora para ensinar a população da Pedra, a gente colocar os profissionais e os comerciantes da cidade. Isso fazia com que ligasse as pessoas da nossa cidade aos comerciantes. Iam trazer mais o quê? Ia trazer mais um envolvimento e animar tanto a população, tanto os clientes como o comerciante. Agora, para isso ser realizado, a gente precisa de apoio. De um apoio municipal, onde os políticos possam cair em cima para que comece a dar aquela animação que primeiro precisa se animar o comerciante e o cliente. Como é que a gente vai sobreviver depois de uma pandemia dessa se não tiver incentivo de uma prefeitura para ajudar a gente sobre isso? Está aí a resposta do nosso amigo Eduardo. É muito importante a você, internauta, possa estar compartilhando a nossa entrevista de hoje aqui na TV Informativo Regional. Temos aqui uma pergunta, Eduardo, do internauta, que diz o seguinte: Eduardo, essas barreiras têm ajudado? Olha, Edi, eu vejo assim, tudo que for para aspecto da saúde do seu próximo, ajuda. Agora a gente tem que fazer com que as coisas realmente funcionem e que seja realmente mesmo para o bem. E para que a população também leve a sério isso. Hoje o que eu vejo nas barreiras da cidade é falta de respeito com os profissionais que estão lá para parar os carros e para aferir temperatura, para pedir nome. Ninguém está respeitando mais. E também vejo assim, muita gente que não tem nada a ver com a saúde lá nas barreiras também. Tá entendendo? Pessoas que são muito bem qualificadas, mas eu não vejo essa qualificação total para cuidar bem da saúde do próximo. Você está entendendo? Então, eu vejo assim, que a barreira no início serviu muito. Serviu muito. Tudo que for para contribuir para o bem da sociedade serve. Serve. Independentemente da forma que está funcionando. Agora, eu acho que hoje ninguém respeita mais. Ninguém respeita e já está na hora de minha concepção retirar isso. Eduardo, a gente sabe, acompanha nas redes sociais, que a Cidade da Pedra, nessa pandemia, recebeu muito dinheiro. Na sua visão, o prefeito deveria ter investido mais em quê? Eu acho que o prefeito deveria ter mais investido em fiscalização. Eu acho que foi gente demais nas barreiras e a fiscalização lá embaixo.
A gente que tem bar no centro tem passado por uma dificuldade muito grande nesse período que vai fazer 6 meses que a gente está fechado. Porque logo no início da pandemia, o prefeito colocou um decreto que só era para os bares e restaurantes funcionar delivery. Ok, tudo bem. Mas não foi todos que pegou e aderiu e respeitou a norma que o prefeito propôs na cidade. Então houve muita gente tumultuando, se aglomerando muito mais ainda, tanto em bares como em lanchonetes, e os comerciantes muitas vezes fechavam e ficava aquela aglomeração lá dentro. Eu acho que até uma forma que a doença se espalhou mais no nosso município também foi por conta disso. E depois de passar mais uns meses, a prefeitura colocou uma nota que era para ficar com gente presencialmente até 8 horas da noite. Poderia funcionar normalmente durante o dia, mas que 8 horas da noite fechasse. Eu, na minha concepção, eu achei isso errado. Por quê? Porque tem muita gente que tem espaço de abrir durante o dia. Eu sou um que eu não tenho. Você está entendendo? Então, se funciona durante o dia todinho, por que à noite não? Porque à noite vai pegar coronavírus à noite? Quer dizer que só o vírus só circula à noite. Eu acho isso muito falho. Você está entendendo? E assim, essa norma de ficar até 8 horas da noite, quem cumpriu foram os donos de bar do centro. Teve bares ao redor da cidade que nunca fechou. Nunca fechou e nunca teve fiscalização suficiente. Fiscalização sempre teve. Nunca teve suficiente para fazer com que todas as pessoas cumpram as ordens. Então, uma coisa que me deixa assim muito magoado e muito triste é em ver que a prefeitura fechou um pouco os olhos para isso. Porque se uma lei foi decretada para todos do município, a prefeitura tinha que ter o suporte de fiscalização suficiente para que nenhum ultrapassasse. Não sou nada contra abrir seu bar. Eu só acho o seguinte, que a lei tem que ser para todos. Se eu não posso abrir, por que fulano pode abrir? Se eu não posso ultrapassar de 8 horas, por que fulano vai até 2, 3? Tá entendendo? Eu acho que dava para todo mundo ter uma flexibilização melhor e todo mundo ganhar seu dinheiro sem precisar ter dor de cabeça. Tá entendendo? Eu acho que o que a prefeitura deixou muito a desejar foi em fiscalização. A fiscalização ficou muito a desejar mesmo, por conta que era muita pouca gente. São pessoas competentes, as pessoas que estão na fiscalização. Porque eu não conheço pessoalmente eles, mas procuro saber quem é a pessoa e realmente mesmo são pessoas competentes. Mas como é que 2 pessoas vai tomar conta de uma cidade inteira para fiscalizar? Complicado. Eduardo, essas barreiras, ainda falando sobre as barreiras do município da Pedra, essas barreiras, o senhor acha que funcionam de maneira correta? No início funcionou. No início eu acho que funcionou. Hoje já não funciona mais por conta que o pessoal também não respeita mais. Tá entendendo? Eu acho na minha concepção, se eu fosse gestor, eu já tinha retirado. Por quê? Eu já tinha retirado. Porque há também uma falta de respeito muito grande com quem está trabalhando lá. Tá entendendo? Tanto da população em geral. Não é todo mundo mais que respeita. Às vezes eu já cheguei a presenciar a pessoa lá querendo aferir a temperatura e o cara passar com o carro em tempo de passar por cima da pessoa. Então eu acho assim que isso não funciona mais. E no início funcionou porque estava todo mundo com medo dessa doença. E o pessoal respeitou. A gente está ao vivo aqui na TV Informativo Regional. A gente vai para um breve intervalo e já a gente volta conversando com o grande Eduardo Torres. Speednet, conectando você ao mundo. Qualidade com credibilidade, ofertando a melhor internet da região. Equipe qualificada, atendimento e assistência especializada a qualquer momento. O que há de mais moderno na internet, a Speednet te oferece. A melhor conexão com o mundo, via fibra ótica, a mais rápida em tecnologia.
Conectando você ao mundo. Speednet. Estamos de volta aqui na TV Informativo Regional. A gente abre um espaço nesse instante para falar sobre as barreiras. A gente ouviu aí a opinião do jovem Eduardo sobre as barreiras sanitárias da nossa cidade. E no último dia 16, às 3 horas da tarde, eu fiz uma pequena matéria dentro de um carro, onde eu mostrava a realidade que bate aí com a opinião do jovem Eduardo. Eu fiz uma matéria onde no dia 16 de setembro, numa quarta-feira, dia de pico na cidade, de movimento, as barreiras não funcionaram devido à convenção partidária do prefeito Osório Filho. Então, o prefeito deve ter convocado aí o pessoal das barreiras para assistir à sua convenção e deixando a cidade descoberta. Então, a gente foi muito criticado em mostrar que a barreira não estava funcionando. Eu queria pedir às pessoas que respeitem a opinião do nós como repórter, mostrando a realidade. Já disse várias vezes aqui, no dia que o prefeito fizer uma obra na cidade, a gente vai também mostrar a obra que o prefeito fez. Mas, infelizmente, o prefeito está fazendo só as coisas erradas, então a gente tem que mostrar o que está errado. Então, essas pessoas que nos criticou nessa matéria são as pessoas que comem ainda a prefeitura e, nesse dia, estava servindo aí, batendo palma para o prefeito na convenção dele. Fica aí a nossa mensagem nessa noite. A gente está apenas fazendo o nosso trabalho de mostrar a realidade da nossa cidade. A gente está ao vivo aqui na TV Informativo Regional. Queremos abraçar a todos que estão compartilhando com a gente. Tem mais uma pergunta aqui para o jovem Eduardo nessa noite de hoje. Na sua visão, o gestor liberar os bares até às 20 horas, você como dono de bar, teria alguma ideia para fornecer aí ao prefeito? Acha que ia para ter liberado até às 10 horas ou não, ter ficado como está e não abrir ninguém? Eu acho assim, Di. Todo serviço é essencial. Por que ficar só aberto os serviços essenciais como supermercado, farmácia, posto de gasolina e farmácia veterinária? A gente que tem outro comércio que se diz não ser essencial, a gente precisa ganhar nosso dinheiro para a gente ir para o mercado comprar nossa feira. A gente precisa ir numa farmácia pagar nosso remédio. A gente precisa comprar a vacina do nosso animal. Um depende do outro, né? Justamente. Eu acho que todo mundo é essencial. Todo comércio é essencial. Como é que eu posso simplesmente baixar as portas do meu comércio e eu vou comer com o quê? Se adoecer, como é que paga o remédio? Se eu adoecer, como é que eu vou comprar um remédio? Eu vejo assim, tudo é essencial. Eu acho que o coronavírus é uma doença que veio para fazer com que todo mundo comece a viver de uma forma diferente. No início, eu até ficava na minha calada, passar assim 30 dias fechado, para saber como era tudo novo, como era tudo novidade, para saber como era que ia reagir a respeito disso. Mas depois de 30 dias, tinha que abrir todo mundo. Olha, pessoal, vocês vão abrir, vão trabalhar, agora, por favor, se cuidem. Usem máscara, usem álcool gel, álcool 70. Fique em cima do cliente, para o cliente estar sempre usando a máscara, para o cliente estar sempre usando o álcool 70. A gente tinha que aprender a conviver com isso. E não simplesmente fechar da forma que fechou. E para você ver, vai fazer 6 meses que a gente ainda não conseguiu abrir 100%. Tá entendendo? E pode abrir, agora abre até meia-noite. Eu sempre estendi meu bar no final de semana até 2, 3 da manhã. O que é que custava eu reduzir para meia-noite? Eu não deixava de ganhar meu dinheiro para ir no mercado fazer minha feira. Você está entendendo? Ia diminuir as coisas, mas eu não ia passar aperto, não ia passar dificuldade. Você está entendendo? Eu acho que todo serviço é essencial, que todo mundo precisa ganhar seu dinheiro. A gente está ao vivo aqui na TV Informativo Regional. Mandar um abraço bem carinhoso aqui. As pessoas, Eduardo, que estão ligadinhas com a gente, mandando aqui o apoio aqui. O Hélio da Cidade Major. O Rafael diz boa noite. O Eduardo Francisco está ligado com a gente aqui. O nosso muito obrigado pela audiência de cada um de vocês. O Rafael, ele fala lá do Horizonte Alegre. O Éder Bezerra diz boa noite, grande Eduardo. A Jeane Saturnino nos dá audiência. Grande Jeane, boa noite para você.
A Érica diz boa noite lá de São Paulo. A Jéssica Vanderlei, a Patrícia Torre nos dá audiência. O Nivaldo diz, me desculpe, o comércio da pedra passa por isso porque não tem preço para competir com os outros. Aí a visão do nosso amigo Nivaldo nos dá audiência aí e faz essa crítica. A Chica Alves diz boa noite, Di. Grande Chica, um cheiro para você, grande Chica. A Suzana Santos está ligado com a gente. A Patrícia Torres parabenizando o Eduardo. O Evandro Almeida. O José Edson. O Cessé diz, alô Eduardo, boa noite. Nos dá audiência nessa noite. O Wellington diz sucesso aos dois amigos. Obrigado, grande Wellington. O Roberval nos dá audiência nessa noite. O Roberval diz aqui, é verdade, hoje em dia nenhum respeita, principalmente agora. Tempo de política que ninguém quer saber de nada. E se eu fosse o gestor, eu tiraria as barreiras para ninguém quer saber de nada. O Cícero Soares nos dá audiência nessa noite. A Marta Idalina, o Roberto da RT Modas e Toque de Cheiro está realizando aí as preparações para a festa das crianças, o Dia das Crianças, onde você vai comprar os brinquedos do seu filho na Toque de Cheiro. O Rafael parabeniza, concordo plenamente com o Eduardo. O Flauberto, lá da cidade de Venturosa, está ligado com a gente. A Patrícia diz, parabéns, falou a verdade, Eduardo. O Douglas diz, boa noite, Edu, totalmente certo. A Gilmara Alves nos dá audiência. O Gessildo Tenório nos dá audiência. A Laura Rezende, pré-candidata a vereadora lá em Dias Dávilas, na Bahia, está ligado com a gente nessa noite de hoje. E é muito importante que vocês aí possam estar retransmitindo a nossa entrevista de hoje para que outras pessoas possam estar assistindo com a gente. Eduardo, o gestor Osório Filho fez alguma reunião com os donos de bar para ver como é a visão dele ou não? Não. Em nenhum momento a gente teve gestor para procurar qualquer tipo de comércio. Eu acho que o único comércio que ele teve reunião foi os supermercados, que foi até expostas em redes sociais da prefeitura para conversarem e debaterem como ficaria os supermercados. Eu acho que faltou com a gente, com o pequeno comerciante, quem tem seu bar, quem é cabeleireiro, que sofreu muito, quem é dono de academia. Você está entendendo? Eu acho que faltou muito isso. Falta muito a proximidade. Faltou diálogo, muito diálogo. Muito diálogo. É muita falta, é muito distanciamento. É muito distanciamento que existe do comerciante com o poder público municipal. Eu acho que política não é feita dessa forma. Política é feita com diálogo. Política é feita com aproximação. Política é feita procurando saber qual a opinião do outro. Então, quando você começa a fazer tudo só o que você pensa, eu acho que começa a lhe atrapalhar e lhe fazer mal a si mesmo, tá entendendo? Então, em momento nenhum ele procurou, a gente já ia fazer 6 meses, já dia 20, vai fazer 6 meses que a gente não voltou a funcionar. Fez isso, tá fazendo hoje 6 meses e em nenhum momento ele procurou a gente. Eu achei isso também muito vago dele. E é muito difícil a situação do comerciante da Pedra. Eu acho que esse coronavírus, Eduardo, chegou na Pedra desde quando o gestor foi eleito. Porque quando se fala em distanciamento, ele já tomou para ele para distanciar de todo o povo da Pedra, inclusive dos comerciantes. Então esse coronavírus veio com a vitória do prefeito Osório Filho, quando ele traz aí esse corona para a cidade e esse distanciamento com a população e com o pessoal que está sendo aí mal assistido nessa pandemia. Falando no prefeito Osório Filho, o Eduardo faz parte do grupo do prefeito. Faz parte ainda? Por que a mudança? Olha, eu fiz, há 4 anos atrás, apoiei o prefeito, como todo mundo sabe. Vi nele uma esperança muito grande da Pedra se renovar totalmente e ser uma cidade bem melhor para a população. Hoje não faço mais, tenho minha opinião formada politicamente. As expectativas que coloquei nele, na gestão dele, não teve resultado.
Então, optei por sair do grupo, por apoiar a oposição, na esperança de dias melhores. A gente está aqui ao vivo na TV Informativo Regional, muitas pessoas já mandando mensagem aí, participando com a gente. O senhor daria uma nova chance à atual gestão, ao prefeito Osório Filho? Não dava. Eu não dava porque teve 4 anos aí. Em todo esse tempo que eu me conheço de gente que vi política, eu me lembro da política de 2000 para cá, que foi entre Zeca e Mardoni, não foi? De 2000 para trás eu não lembro, eu era muito criança. Eu sempre vi os governos de um certo alinhamento de um gráfico. E quando eu vi a candidatura de Osório, a forma que ele fez a candidatura, eu nunca tinha visto isso na Cidade da Pedra. A campanha dele foi uma campanha espetacular, uma campanha que todo jovem sonhava ver aquilo para a sua cidade. A gente viu nele, eu vi nele uma luz. O salvador da pátria. Uma luz que ninguém teve a coragem de fazer o que ele fez em todas as outras campanhas que teve anteriormente. Foi um cara que foi para cima do povo, foi um cara que escutou o povo, foi um cara que você chegava perto dele, você tinha alegria de chegar perto dele, porque ele pegava, lhe escutava, ele conversava, ele procurava saber o que você precisava, o que seu bairro precisa, o que sua rua precisa. Então a gente não viu isso em político nenhum atrás. Você está entendendo? E ele, em todo momento, eu amo minha cidade, a gente sentia esse sentimento que ele falava tanto, tá entendendo? Nos olhos dele, nas atitudes dele. Então, foi um cara que realmente mesmo veio naquela coisa assim que disse, não, poxa, agora vai revolucionar mesmo, agora a pedra vai. Você tá entendendo? Mas só que quando ele chegou na gestão, infelizmente não foi aquilo que ele passou na campanha. Pregou uma coisa e viveu outra. Não foi totalmente diferente. Ou seja, foi abaixo da linha do gráfico dos outros políticos, na minha concepção. A gestão dele é como se fosse um segundo mandato. Um segundo mandato dos outros candidatos. Você está entendendo? Ele não conseguiu ser, de jeito nenhum, aquilo que ele proporcionou na campanha dele. Então é algo que nos frustra e deixa a gente magoado, por uma certa forma, por ter acreditado tanto. E se a gente não viu que ele foi suficiente para fazer alguma coisa pela pedra, por que não mudar? Você está entendendo? Essa é a minha concepção. Não tenho nada contra ele. Para mim é uma excelente pessoa. Mas só que como gestor não decolou. Você está entendendo? Foi um projeto de carro que o motor não pegou. A gente está ao vivo aqui na TV Informativo Regional. Eduardo, teve uma frase que você disse aí, que você disse que quando o prefeito chegava próximo do eleitor, passava felicidade. E hoje, qual o sentimento? Eu acho que nem sentimento tem, que ele não chega perto de ninguém. Fica difícil do cabo saber qual é o sentimento, que ele se aproxima das pessoas que trabalham pela prefeitura. Mas se aproximar de uma pessoa que ele passou 4 anos afastado, como é que a gente vai saber qual é o sentimento que ele passa se a gente não consegue chegar perto dele? Vamos para um breve intervalo, Eduardo. Daqui a pouquinho a gente volta com essa palestra gostosa. Compartilhe a nossa entrevista de hoje. Consumir no comércio local ajuda a mudar economicamente e socialmente a região. É um ato cidadão porque movimenta o dinheiro na região onde o consumidor mora ou trabalha, além de gerar oportunidades e empregos. O dinheiro fica e circula na cidade. O município e a comunidade ganham quando você compra no nosso comércio. Você ajuda a mudar a cidade e transformar a vida das pessoas. Menos trânsito e mais qualidade de vida. Fazer compras em nossa cidade exige menos deslocamento, menos custos com transporte, menos riscos na estrada, sobrando mais tempo para fazer outras atividades. Comércio forte, preços menores. Quanto mais o comércio cresce, mais a concorrência aumenta, fazendo com que os comerciantes consigam comprar com maiores quantidades e mais barato da indústria e distribuidoras. E assim, os menores preços chegam ao cliente. Compre no comércio local. Ajude nosso comércio a crescer.
De volta na TV Informativo Regional, TV que mais cresce na região, a gente batendo um papo com essa grande figura, o Eduardo do Marujos, empresário, professor, está aqui com a gente. A gente quer mandar um abraço a vocês, internautas que nos acompanham. Em São Paulo, nos dá audiência aí o Plínio, tá ligado com a gente. Eduardo, a mudança das festividades para a Rua da Feira ajudou os comerciantes? Olha, o comerciante mais atingido com essa mudança de festa foi os donos de bares. Como é que você tem ali os bares todos no centro e de repente você é acostumado com as festas tradicionais, ali o pessoal circulando, sempre ali aquele tumulto todo, de repente passa para o outro lado. Eu tenho uma grande comparação que eu fiz esse ano. Esse ano a festa de Reis foi novamente na Rua da Feira. E o carnaval foi no centro da cidade. Eu consegui vender mais no carnaval do que nos 3 dias de festa de Reis. Para você ter uma certa noção. Então, olha, eu vou falar pelo meu bar. Todos os outros donos de bares comentam comigo, mas não vem ao caso eu pegar e falar. Eu vou falar pelo meu, não é verdade? Pelo meu... foi muito ruim. Pelo meu foi muito ruim. Eu não tenho nenhum motivo para comemorar a festa do outro lado. Infelizmente, foi uma situação muito complicada que ficou para os bares do centro. Mas a gente tem, né, aquela força de, se acontecer dele se reeleger, ele pense que não foi só os donos de bares que reclamou, a população, um bocado de gente do grupo dele mesmo não reclama, fala, tá entendendo? Mas só que fala que ele tem a cabeça muito dura, que ele gosta de fazer as coisas do jeito que ele quer, tá entendendo? Então, eu torço para, se caso ele se reeleger, ele pense mais pela maioria. Eduardo, na sua avaliação, o prefeito acertou em quê e errou em quê? Olha, eu acho que o que o prefeito acertou na reforma daquelas 2 praças do centro, que realmente mesmo a Praça da Igreja estava muito desgastada, e aquela lá de frente do meu bar, aquela que estava sofrida mesmo, ele deu uma vida melhor ao centro da cidade. Ali foi uma coisa muito boa. Há muitas críticas, mas eu acho que criticar uma coisa que melhorou a cidade, eu acho burrice de quem critica. Você está entendendo? Uma coisa também que ele acertou e muito, e a Secretaria de Saúde acertou, foi aquele atendimento do Covid. Eu não sei se você está por dentro desse negócio. Há uns dias atrás, eu estava com suspeita de Covid. Eles entraram em contato comigo, me atenderam super bem, ficaram muito preocupados. Foi uma coisa que realmente mesmo a prefeitura fez e fez muito bem feito. Foi o acompanhamento e o respeito com a pessoa que estava ali naquela situação. E o que ele errou nessa gestão, eu acho que foi principalmente a falta de pagamento regular ao servidor público, ao gari, a uma merendeira, as pessoas que fazem o serviço básico do município. Eu acho que ele errou muito nesse sentido. Não sei os motivos de atraso, porque não acompanham a economia da prefeitura de perto. Não sei lhe dizer, mas foi algo que errou. Eu acho que era algo que, de forma alguma, era para existir no nosso município. Porque é triste a gente trabalhar 1 mês, 2 meses, 3 meses e infelizmente a gente não ter o nosso dinheiro de pagar o mercado, tá entendendo? Esse tipo de coisa assim. Outra coisa também que ele errou foi com essas festividades na Rua da Feira, que, quer queira ou não, eu me senti muito prejudicado porque eu sou comerciante, sou dono de bar e senti muito isso. Outra coisa que ele erra muito, era para ele pegar, bicho, ter uma pessoa para poder fiscalizar melhor o atendimento em um hospital,
em uma escola, de alguns profissionais, não estou dizendo todos, bicho, que tem muita gente boa que recebe a gente muito bem, mas existe muitas pessoas com má vontade. Tem uma meia dúzia ali, não tem, tá entendendo? Tem uma meia dúzia que estraga a caixa de tomate inteira. 6 tomatezinhos podres que atrapalha tudo. Com muito má vontade. Eu falei muito bem do atendimento do Covid, mas eu vou citar uma coisa aqui que ficou muito a desejar do hospital da cidade. Quando eu completei os 10 dias de isolamento, fui pegar uma requisição para fazer um exame de Covid no meu posto de saúde. Peguei a requisição, o médico assinou tudo direitinho, na data, tudo carimbado, tudo direitinho. Fui para o hospital. Quando eu chego no hospital, eram umas 11 horas por aí da manhã. O cara simplesmente olhou para mim, que ia coletar o meu sangue, e disse: olha, não vou te coletar teu sangue hoje não. Aí eu disse: por quê? Eu já fiz os 10 dias de isolamento e olha aqui a requisição do médico aqui pedindo para eu fazer um exame. Ele disse: não, porque tá faltando uma folha com os teus dados. Pia. Aí eu disse: e eu vou fazer o quê? Ele disse: não, agora aí você tem que ir no posto, pegar essa folha com os seus dados, que informa o seu nome, seu CPF, onde você mora, o número da casa. E você não poderia dizer ali? Porque precisava da assinatura da enfermeira. Aí eu peguei e disse: e eu vou fazer o quê? Ele disse: volte para casa. Isso era uma sexta-feira. Fique em isolamento o resto da sexta, o sábado, o domingo. Na segunda você vem, faz um exame e espera o resultado para poder sair. Eu peguei e disse: não, meu amigo, eu não acredito que tu não vai recolher meu sangue por conta de uma ficha de dados. Ou seja, isso é o quê? Isso é má vontade. Isso é má vontade. São profissionais. Existem muitos profissionais que não são orientados. Tá entendendo? Muitos profissionais bons que trabalham na saúde e tem muita gente que eu tiro o chapéu ali dentro daquele hospital. Mas tem uma turminha que o pobre sofre muito. O pobre sofre muito. E na minha concepção, se a gestão acha que a saúde tá boa, por que o pessoal mais forte da elite política não se serve da saúde da pedra? Por que o prefeito, quando adoece alguma coisa, não procura o Hospital da Pedra? Por que um secretário não procura o Hospital da Pedra? Tudinho vai para Memorial, tudinho vai procurar a Unimed. Eu acho que se uma saúde anda bem numa cidade, a gente precisa dar exemplo ao pobre. A gente precisa dar exemplo. Quando adoecer, se eu fosse um prefeito, não é eu que mando na cidade, não é eu que controlo tudo, não é eu que faço as coisas andar. Então, se eu não tenho confiança de ir para um hospital onde eu sou organiza tudo, como é que eu posso dar liberdade e passar segurança para os outros para dizer que vá? É verdade. A gente está ao vivo aqui na TV Informativa Regional. Me deixa feliz aí, em partes, quando o Eduardo disse que foi super atendido aí, quando estava com Covid, as pessoas da Secretaria de Saúde, foi lá e deu atenção ao Eduardo. Isso aí é fruto, Eduardo, das nossas denúncias aqui. Lá no começo do Covid aí teve uma menina, a Eduarda, que passou esse dia de Covid, ela e a mãe, e não teve atenção. Depois da nossa denúncia de vídeos na internet, foi que a Secretaria de Saúde começou a engatear e dar atenção salteada. Dava atenção a uma pessoa e a outra não. E isso, assim, é fruto das nossas denúncias. A gente não vai se calar. Eduardo, a sua nota, qual a nota você daria para o atual prefeito e a sua gestão? São 2 perguntas e uma só. A nota que você daria ao prefeito da Pedra e a sua gestão? Eu daria um 4 ao prefeito. Ao prefeito e à gestão, às outras pessoas que administram as secretarias e tudo, mas eu deixaria numa média 7. Vários prefeitos fizeram histórias, Eduardo, na cidade da Pedra. Na sua opinião, quem foi o prefeito que mais trabalhou? Mardônio, Zeca, Francisco ou Osório Filho? Que nem eu falei para você, de 2000 para trás, eu não tenho lembrança. Me falam muito bem de Mardônio, mas eu não presenciei, não vi, você tá entendendo? Quem eu posso pegar e falar com alguma propriedade porque eu vi fazer alguma coisa foi Zeca, Francisco e Osório.
na minha concepção, entre esses três gestores... Ressaltando aqui, deixa eu te interromper, que você viu campanha, que você viu trabalho, não, que você viu campanha. Você acompanhou Zeca, Francisco e Osório. E Osório, é. Mardoni eu não cheguei a acompanhar o trabalho dele que ele teve na prefeitura, mas falam muito bem. Mas eu não posso colocar numa balança algo que eu não vi. Você está entendendo? Mas eu tenho certeza que pelo que o povo falou, realmente mesmo ele foi um bom prefeito. Agora, a respeito desses outros três gestores que passaram pelo poder e que eu vi trabalhar mais, eu vi Zeca Vaz. Então, na sua opinião, o prefeito que mais trabalhou seria Zeca? Zeca Vaz. O melhor prefeito, na sua opinião, quem seria? O melhor Prefeito? Zeca Vaz. Zeca Vaz foi o prefeito que eu vi fazer mais pela Cidade da Pedra. Qual foi a maior obra que você recorda de Zeca Vaz? Olha, bicho, a obra que eu vi assim que ele fez, que eu fiquei até admirado quando ele terminou, foi os postos de saúde nos distritos. Os postos de saúde nos distritos é mais bonito do que o hospital. Então me surpreendeu, tá entendendo? Aquilo ali, porque ele olhou com carinho para cada distrito do município, fazendo um posto digno de receber aquelas pessoas de cada distrito, tá entendendo? Então eu acho assim que foi a obra assim que eu fiquei mais surpreendido com o que Zeca fez. Zeca calçou muito rua, Zeca fez muita galeria, esse tipo de coisa, mas isso são trabalhos básicos da prefeitura, mas algo para me surpreender mesmo foi os postos de saúde dos distritos. Eduardo, na sua avaliação como jovem, qual seria a obra, o carro-chefe de positivo na obra do prefeito, na gestão do prefeito? Qual seria a obra que marcou a história de Osório Filho? Eu acho que foi a reforma das duas praças. Em 4 anos. Em 4 anos. Por conta que o centro da cidade vinha um pouco defasado, um pouco escuro, um pouco caído. Aquelas duas praças reanimou a população. A população teve mais gosto de ir para o centro. Você está entendendo? Hoje a gente vê aquela praça da igreja lá, se você for olhar as pessoas que fazem caminhada, as crianças que brincam naquela... Ali foi uma obra magnífica para a cidade. Quem seria o pior prefeito hoje da Cidade da Pedra? Eu acho, sem sombra de dúvidas, eu acho que foi Osório. Por quê? Eu acho que não é nem tanto pela gestão que ele faz. Mas eu coloco ele nesse lugar, não é por conta do trabalho que ele vem exercendo, que ele vem fazendo um trabalho básico. O básico dos básicos. Ele não vem fazendo algo para surpreender ninguém, ele está fazendo o básico. E eu coloco ele nessa pior hipótese porque a expectativa que todo mundo teve com ele foi muito grande. A forma que ele enfrentou a campanha dele foi uma forma totalmente diferente daquilo que a Pedra já vinha passando. E a gente via nele uma esperança, uma forma extraordinária da gente ver nossa cidade crescer. E infelizmente ele ficou abaixo da média de todos os outros que fez o serviço básico. A gente está aqui ao vivo, vamos ver quem é que está conectado com a gente. Muita gente, chegamos a 60 pessoas ao vivo aqui. Querendo agradecer às pessoas que estão assistindo a gente no Jornal Audiência nessa noite especial. A Edilene diz parabéns. O Cícero continua aqui parabenizando. Edilene parabenizando. O Otávio, o Henrique nos dá audiência. O Rafael, no caso, ele enganou todo mundo. A Edilene diz a famosa Agenda 40. A Thaís Valença nos assiste e diz muito obrigado e boa noite a todos. A Damiana diz muito bem, amigo, falou tudo. A Marta parabenizando. A Edilene diz a decepção da pedra. O José Alfredo Ramos Cabral diz boa noite, Cledilson Lima e Eduardo. A Adelaide Dourado Torres, muito bem, meu sobrinho, arrasou. A Cirleide nos dá audiência. A Patrícia, ela diz aqui, agora é a vez de dar oportunidade a outra pessoa. A Valdenice nos dá audiência. A Edilene diz, agora é avante. O José diz, show. A Sandrinha nos dá audiência. A Patrícia parabenizando. Muita gente aqui. A Roberta Melo diz, parabéns, meu compadre. Nos dá audiência nessa noite. Deixa eu ver quem mais está ligado com a gente aqui na TV Informativa Regional. A Leila Cristina Costa nos dá audiência. A Adelaide diz, verdade, Eduardo, falou muito bem. Patrícia diz, é terra no Zeca Vaz. O Eduardo está parabenizando a nossa programação. O Irã Batista nos dá audiência. Deixa eu ver quem mais está ligado com a gente aqui. A Cremilda, lá em São Paulo,
nos dá audiência. O João Nazário diz: estamos por aqui, antenados no programa Frente a Frente. Um abraço aí ao João Nazário, aquele abraço carinhoso. Grande João. O Arnaldo Cordeiro nos dá audiência. O Rui Lira diz: Eduardo tá todo sob... Eduardo diz aqui, Rui está dizendo: Eduardo, tá tudo sob controle. Então você sabe quem é que tá mandando essa mensagem, né? Mandar um abraço para o grande Edson, tá ligado com a gente. O Edson diz aqui: tá tudo sob controle. Que coisa linda. Esse só aquele abraço carinhoso a vocês que nos dão audiência. Nessa noite, grande abraço ao grande Rui, grande jovem de Visão na Pedra, nos está dando audiência nessa noite. Eduardo, estamos caminhando para o término do nosso programa. A gente já quer te agradecer de uma forma carinhosa. Lembramos que quarta-feira agora a gente vai bater um papo com o cantor Sérgio Salles. Na sexta-feira temos o Momento Saúde Setembro Amarelo com o Dr. Daniel Lima. Na próxima segunda-feira, Dr. Luciano Pacheco vai estar ligado e conectado e sendo entrevistado pela gente. E preparem aí para o outubro Rosa. A gente está aí com várias entrevistas no Outubro Rosa, aqui na TV Informativo Regional. Temos aqui mais duas perguntas, Eduardo, para a gente finalizar a nossa programação de hoje. O campo de futebol e a fábrica de sonhos, ou a fábrica dos carros, na sua opinião, seria a marca do prefeito? Olha, Di, eu acho que se o prefeito tivesse conseguido trazer essa fábrica de carros para a Cidade da Pedra, eu acho que não tinha homem nenhum para tirar a reeleição dele. Porque essa fábrica, o tanto de emprego que ia gerar na cidade era uma coisa excepcional e era algo que nenhum prefeito foi capaz de trazer. Mas meu ponto de vista a respeito dessa fábrica é o seguinte: eu acho que até o prefeito nisso aí foi enganado. Eu acho que ele se envolveu com uns caras que gostam de muito dinheiro e terminou optando para ir para uma cidade melhor, mais desenvolvida, essa fábrica. Porque a nossa cidade é uma cidade muito, muito difícil de conseguir as coisas, porque é uma cidade pequena, uma economia baixa, tudo mais, tá entendendo? Eu acho que ele foi muito ousado de tentar buscar isso. Eu acho que ele fez o certo. Eu tenho certeza que ele correu muito bem atrás, mas ele foi enganado do mesmo jeito que muita gente da população foi. Da mesma forma que ele enganou o povo, né? É complicado. Aí chega... Aí eu tenho certeza que foi outro pessoal aí que de uma cidade mais desenvolvida que deu o chapéu na pedra. Porque eu acho que, na minha concepção, bicho, eu acho que ele não tinha coragem de ir ali fazer aquele marketing que ele fez, naquela coisa ali, se as coisas não tivessem bem encaminhadas, não. Eduardo, o que nos chama a atenção dessa fábrica, até hoje, eu fui a pessoa que desmascarou o prefeito nessa questão da fábrica. Eu digo isso com muito orgulho. Fui eu que desmascarei o prefeito nessa fábrica. E até hoje eu pergunto ao prefeito. E a população que nos assiste, a população da Pedra, ainda anseia aí pela uma explicação. O prefeito, como você aí fala muito bem, que ele foi ludibriado, na sua visão, que ele foi enganado. Então, eu queria que o prefeito não fizesse isso com a população, que ele fosse às redes sociais e dissesse por que a fábrica não veio. Até hoje, a gente está aqui naquela expectativa que está tudo sob controle e, na verdade, não está sob controle. E a pergunta para a gente finalizar, Eduardo, esse bloco aí, a gente vai logo para um breve intervalo e depois a gente volta com mais duas perguntas para finalizar a nossa entrevista. Quer uma dica prática e saudável para se manter protegido contra diversas doenças? Beba mais água. Essa ingestão adequada de água vai trazer vários benefícios ao nosso organismo, como, por exemplo, o bom funcionamento intestinal, vai evitar problemas renais, o controle da pressão sanguínea, uma hidratação da nossa pele, dos nossos olhos, entre outros. E essa dica vai especialmente para as mulheres. O consumo adequado de água também vai atuar no combate à celulite, na hidratação da pele, dos cabelos, da unha, na questão do rejuvenescimento. Vai atuar no nosso metabolismo e com isso vai auxiliar no emagrecimento. Gostou da dica? Então até a próxima.
Sim, Gás, agora é Brasil Gás e Água Santa Albertina. Ligue, ligeirinho, chega e faz a sua entrega na hora. O fone 991 50 24 70. A organização de Cícero Soares. Sim, agora é Brasil Gás. Brasil Gás, calor humano em tudo que faz. A gente está de volta aqui na TV Informativo Regional. A gente quer abraçar de uma forma carinhosa a vocês, internautas, que está aqui compartilhando, que está comentando e assistindo a nossa transmissão aqui. É muito importante que vocês possam compartilhar. Deixa eu mandar aqui um abraço, Eduardo. Muita gente aqui já mandando mensagem aqui. A nossa amiga Jane Diniz está assistindo a gente. Eduardo, tem uma pergunta aqui de uma internauta que diz: Eduardo, com relação... Tinha mais duas perguntas, vamos acrescentar mais essa aqui. A gente está tudo sob controle, vamos fazer mais essa pergunta aqui. Eduardo, com relação à festa de Reis, o que teria que melhorar? Assina a internauta Lainara, na sua visão. O que teria que melhorar na festa de Reis, primeiramente, era voltar à tradicional rua que a festa sempre teve. A festa de Reis, ela em si, na Rua da Feira, se transformou em uma festa totalmente morta. Uma festa totalmente diferente daquilo que a gente estava acostumado. A tradição, né? A tradição, a ver, a se divertir. Não se compara o espaço que o centro da cidade da Pedra tem, comparado com a Rua da Feira. Então, eu vejo assim, o prefeito deu muita voz e escutou muito a quem é de fora, a quem não contribui nada para a nossa cidade. Existem pessoas... eu fiquei com a barraca central da Festa de Reis durante 2 anos. Ele foi cortando aos poucos, tá entendendo? Comendo corda de gente que só vem pegar o dinheiro da pedra e correr. Então, é coisa que a gente fica assim pensando: meu Deus, por que ele deixar de servir ao povo da pedra para procurar servir a gente que só vem aqui buscar o dinheiro da cidade? Mas aí a consciência é dele, a cabeça é dele, e o povo vai dar a resposta, ou que sim ou que não, para ele dia 15. A gente está ao vivo aqui, Eduardo, e se você observou, eu estava rindo agora quando você estava dando essa explanação aí. Eu me lembrando aqui, imaginando aqui, Eduardo, como seria... Eu vou até fazer esse convite aqui em rede nacional, aqui o pessoal, os internautas assistindo, como seria uma entrevista com Cledilson Lima frente a frente com o nosso amigo Edson. Eu acho que as perguntas que os internautas fossem fazer a ele e a minha pessoa fosse fazer, ele ia dizer o quê? Tá tudo sob controle. Tá tudo sob controle. Grande Edson, tem um carinho muito grande por esse cara. Eduardo, vamos falar um pouco agora, já finalizando a nossa entrevista, falando sobre política. Qual a sua avaliação do pré-candidato a prefeito da Pedra, Júnior Vaz? Minha avaliação, com o Júnior Vaz, eu não tenho assim muito conhecimento da pessoa dele, mas eu tenho um certo conhecimento com os irmãos dele. Eu cresci na Laje da Raposa, sempre vi de perto Vanderly, que é uma pessoa excepcional, sempre vi de perto Chola, que mora lá no São Francisco, e sempre vi de perto o pai dele. Quando eu era pequeno, seu Gilberto... Pegou muita carona lá. Peguei muita carona naquele carrinho azul dele. São pessoas que são amigas do povo, são pessoas honestas, são pessoas que são amigos de todo mundo. Então, e seu Gilberto, não tenho nem palavras para dizer o tanto que eu admiro ele. É uma pessoa que já se foi, não se encontra mais presente, mas que era uma pessoa, um político de uma índole magnífica. Até hoje eu desconheço uma pessoa que fale mal dele, como político e como pessoa. Vejo muito assim o pessoal falar que Júnior não é conversador, que é meio desligado, que não sei o que, mas eu acho que isso é de cada pessoa. É de cada pessoa. A gente viu o prefeito aí muito sociável, muito alegre e não deu no que deu, né? Não aconteceu, não gerou. Então por que não apostar em uma pessoa que tem um histórico de família decente, de pessoas honestas,
que ele mesmo é muito honesto, procure um defeito que Júnior não pagou em algum canto, que alguém falou mal de que ele tratou alguém mal, alguma coisa do tipo. Eu desconheço também, até hoje nunca ninguém chegou pra mim pra falar isso não. Nunca destratou o povo, nunca chamou o povo de cavalo. Não, ele é na dele, ele tem o jeito dele, é meio calado e tudo mais, mas ele é um bom administrador, ele tem as coisas dele, é um cara que sabe administrar bem suas coisas, então, por que não apostar? Por que não dar uma chance? Você tá entendendo? Eu vejo dessa forma assim. E outra, ele tá aí, se o povo for da vontade do povo, que ele seja eleito, que ele entre como prefeito da Pedra, se ele também não decolar, ele sai. Quem manda é o povo. Um prefeito precisa olhar com carinho pro povo, escutar o povo. Então, eu não vejo assim outro defeito em Júnior. Se tiver de acontecer outro defeito, vamos deixar o homem entrar pra gente ver, porque se não prestar, sai. A gente está ao vivo, caminhando para o término do nosso programa. Agradecer aqui ao grande Betinho, Beto Vaz. Saúde, meu nobre amigo Beto, tá ligado com a gente. O Rafael Siqueira diz aqui, como o prefeito deu golpe na população, está sofrendo o mesmo golpe na fábrica dos carros. A Amália está parabenizando o programa. A Jéssica diz aqui, fez uma pergunta, se vai ter festa de reis numa pandemia dessa. Isso aí a gente não pode nem responder, né, Eduardo? A Ana Cláudia parabeniza o programa. O Olegário Ângelo Cavalcante assiste a gente. A Maria Luísa, a Cátia Magalhães, a Ana Cláudia de Júnior, homem de bem. A Lúcia Maria nos dá audiência nessa noite. Eduardo, para finalizar a nossa entrevista de hoje, já que nossa entrevista de hoje foi tudo sobre controle, a nossa última pergunta: o que falta hoje para a Pedra se encontrar? Para a Pedra decolar? Eu acho que o que falta para a Pedra decolar é mudar mais essa concepção de como a população vê a política na cidade. Hoje a gente vê uma política muito agressiva. Pessoas que deixam de lado a amizade, o respeito, o carinho, para estar atingindo um ao outro. Então, enquanto a população viver dessa forma, esquecendo dos valores de cada um para defender coisa de político, não vai para frente não, Di. E uma coisa assim que eu aprendi na minha vida é uma coisa que eu escutei de um pastor num vídeo no Facebook. E é o que retrata a política da Cidade da Pedra. Pessoas adultas, elas conversam, elas se respeitam. E crianças é quem competem. Hoje o que a gente mais vê em rede social são adultos competindo. Adultos sem amadurecimento na cabeça para saber respeitar a opinião política um do outro. Que hoje na Pedra, se você, por conta que eu sou um comerciante, tem muita gente do outro partido porque viu que eu vesti a camisa de outro, simplesmente não vou comprar lá não. São pessoas de mente atrofiadas. São justamente aquela coisa atrofiada, ou seja, então eu tenho que fazer o quê? Então porque eu sou comerciante eu tenho que virar refém de uma má administração? E não ter a sua opinião própria. Eu não posso ter minha opinião. Eu respeito todos os meus amigos laranjas e recebo todos eles com todo carinho e todo amor no meu estabelecimento. Sabendo diferenciar, né, Eduardo? Agora, eu sou um ser humano. Eu sou um cidadão pedrense. Eu preciso optar pelo bem da minha cidade. Você está entendendo? Se o meu pensamento não levar o meu candidato à vitória, eu torço para que Osório, se ele conseguir se reeleger, ele corrija os erros que ele cometeu nessa gestão, nesses primeiros 4 anos. Porque o que eu quero, na realidade, é uma política séria, é uma cidade melhor. Se ele se reeleger e ele fazer o melhor para a nossa cidade e a gente ver que realmente mesmo ele corrigiu os erros dele, ele vai ter a maioria dos votos para o próximo candidato que ele colocar. Então, eu acho que na Pedra o que falta de muita gente é muita picuinhazinha, é respeito. Respeito e compreensão, saber respeitar o pensamento um do outro.
Pessoal, a gente está caminhando para o término do nosso programa. A gente quer, de uma forma carinhosa, agradecer a todos os internautas que participou com a gente. Mas antes de encerrar, Eduardo, eu quero aqui agradecer a grande Valdirene Ferreira, o John Charles está assistindo a gente, e o Arnaldo diz aqui, é o prefeito mais ruim que eu já vi. São opiniões dos internautas. O José Eduardo diz boa noite, Di. O José Alves também participa dessa transmissão de hoje. O José Messias. O Rafael diz gente de mente vazias. A Valdenice Araújo diz já vi terminar, muito bom a entrevista. Parabéns, Eduardo. Valeu mesmo, falou muito bonito. Parabéns. A Patrícia Torre diz, o que precisa é o avião do Avante decolar. A Maria diz parabéns. A Mazé Simão nos dá audiência nessa noite. E a gente encerrando aí com 60 pessoas ao vivo ainda, em tempo real. A gente quer agradecer de uma forma carinhosa a todos vocês internautas que todas as segundas, quartas e sextas-feiras agora nos dá audiência nessa noite. Eu quero abraçar de uma forma carinhosa a você que tira um pouquinho do seu tempo nas segundas, quartas e sextas para nos dar audiência e trazer aí o jovem Eduardo para as suas considerações finais. Em minhas considerações finais, quero agradecer novamente pelo espaço que você me cedeu nessa noite, que eu acho que é isso que a Pedra precisa. A gente precisa cada vez mais ouvir a população, a gente precisa cada vez mais estar próximo das pessoas da Pedra, para que possam colocar e expor suas ideias, seus pensamentos, sem atingir ninguém, respeitando a cabeça de todo mundo, e é isso aí. A última coisa que eu queria deixar ao povo da Pedra, nessas considerações finais minhas, é que a gente passa 4 anos sofrendo, trabalhando honestamente, talvez em uma banca de feira vendendo um pé de coentro, um pé de alface, uma cebola, um pedaço de carne num frigorífico, num açougue, uma cerveja em um bar. A gente passa por diversas dificuldades e Deus tem abençoado todos nós, para quando uma dificuldade financeira apareça, a gente com a nossa força, com o nosso suor, a gente possa cumprir com nossos compromissos e passar por aquela dificuldade. Nesse período político, uma coisa que acontece muito são políticos que aproveitam esse tempo para oferecer dinheiro pelo voto, oferecer dinheiro para tirar aquela pessoa que é tão trabalhadora, que é tão honesta, durante os seus períodos de 4 anos está naquela crise financeira, chega um político oferecendo dinheiro, é algo muito tentador, porque vai ser fácil demais sair daquela situação, não é verdade? E o conselho que eu dou a essas pessoas é que, se você passou 4 anos sofrendo e passando por essas dificuldades, não se deixe levar, não se deixe levar por dinheiro sujo. Que político que compra voto é bandido, merece ir para cadeia. Não, em modo geral, estou falando em modo geral. Não estou aqui citando nome de político nenhum. Então, você que é pobre, você que é cidadão, dê força à sua personalidade, à sua honestidade, ao seu caráter. Seja fiel aos seus pontos positivos de honestidade e não seja fiel ao seu bolso, não. Que a política vai passar e depois que um político comprar seu voto, ele não lhe deve nada. Então, não perca o direito de construir uma cidade melhor. Não perca o direito de apostar em seu candidato como uma esperança melhor para a cidade da Pedra. Tá aí, antes da gente encerrar, Eduardo, a tua entrevista, a gente quer te agradecer de uma forma carinhosa. A gente quer aqui muitas pessoas terminando a nossa entrevista, mas
parabenizando você, que esse rapaz falou tudo que o povo queria ouvir. A sua entrevista foi positiva, tá aí o pessoal comentando. A Andréia Siqueira, ela parabeniza a ótima entrevista. A Leila Cristina diz: a Pedra precisa de uma gestão, de um olhar de amor, carinho para os seus munícipes. Vamos avante. O Edivaldo diz assim: parabéns, ótima entrevista. O Cabral diz: Eduardo, estou chegando agora. O John Charles parabeniza. O José Eduardo diz: uma vergonha. Ele passou uma mensagem aqui, eu quero deixar por último antes de falar essa mensagem aqui. A Cira Monteiro diz: parabéns, entrevista maravilhosa. O Cabral diz: Eduardo, estou chegando agora. Gente, de uma forma carinhosa, a gente quer agradecer ao grande Eduardo. Eu queria que Suzana cortasse para mim aqui, fazer como Marcelo Rezende. Corta para mim aqui, Suzana, para a gente chegar mais próximo do pessoal. A gente quer agradecer de uma forma carinhosa ao jovem Eduardo do Marujo, com a gente tem essa liberdade. Agradecer por ter aceito o nosso convite e ter dado um show de bola aqui. Muitas pessoas comentando, muitas pessoas assistiram a nossa entrevista de hoje. E eu deixo aqui, finalizando aqui a nossa entrevista de hoje, eu trazendo uma mensagem triste aos jovens da Pedra. Muitas pessoas falam aí do esporte da nossa cidade. O esporte da Pedra, a gente pode falar e gritar em alto e bom tom que está na UTI, como a saúde do município, como a educação, como o esporte e como a cultura. Falando agora, encerrando a nossa entrevista de hoje, vamos falar um pouco sobre o esporte. O esporte de hoje está à deriva. O nosso esporte da Pedra hoje está na UTI. A exemplo aí, agora às 5 da tarde, a CELP cortou a energia da quadra poliesportiva da nossa cidade.